Vamos aqui para os tipos de campanha que a gente tem, tá? Então a gente tem 3 tipos de campanha quando a gente está falando de campanha aqui no modo personalizado, tá? Vou vir aqui como se a gente fosse criar uma campanha para mostrar para vocês. Então o primeiro objetivo é um objetivo de rentabilidade. O que é isso? Isso é geralmente para anúncios que já estão bem posicionados de forma orgânica no Mercado Livre. Aqueles anúncios que já têm um bom volume de vendas e já estão bem posicionados dentro da pesquisa, estão ali na primeira página, você não precisa colocar uma campanha de crescimento, de visibilidade. Por quê? Porque às vezes uma campanha de rentabilidade, como esse anúncio já está bem posicionado, ela vai favorecer esse anúncio e ele vai ganhar ranqueamento ali também dentro da publicidade e você tem um investimento menor, tá? A gente já vai entrar na parte do investimento também. E isso envolve um pouquinho essa parte do ACOS, ou ACOS, que a gente está vendo aqui do lado, já que eu falo sobre isso com vocês. A segunda forma de campanha que a gente tem é crescimento, tá? Então, crescimento, basicamente, é quando você quer um crescimento ali para sua conta, fica um pouquinho entre rentabilidade e visibilidade, que é a próxima que eu vou falar para vocês, e é para aqueles anúncios que têm um posicionamento médio. Já tem algum volume de vendas, mas ainda não estão bem posicionados na primeira página de pesquisa do Mercado Livre, e você quer melhorar o posicionamento deles. E por fim a gente tem a campanha de visibilidade, que geralmente a gente usa para aqueles anúncios novos, anúncios que não têm posicionamento, contas novas. Eu tenho feito isso com os alunos da mentoria e tem trazido um resultado bem legal. A gente tem trabalhado campanhas de visibilidade, trabalhando um ACOS mais alto. Por quê? Porque a gente favorece com que os anúncios ganhem visibilidade dentro da pesquisa do Mercado Livre. E isso tem ajudado bastante com essa mudança que o Mercado Livre trouxe. Então, basicamente, isso aqui está rodando há pouco tempo, o objetivo de ACOS também temos há pouco tempo, mas isso aqui eu já mato algumas perguntas que me fizeram. Aqui o Everton Abreu fez a pergunta: para quem vai começar, você acha bom fazer uma estratégia com ads para a loja do Mercado Livre? Sim, eu acho bom fazer uma estratégia com ads e, obviamente, eu buscaria aqui visibilidade, que eu acho que é a melhor estratégia disponível para quem está começando. Também temos uma outra pergunta: dá para ranquear anúncios com ads? Qual é a melhor forma? Sim, dá para ranquear anúncios. Se forem anúncios novos, vai depender também do posicionamento da sua conta, tá? Mas se forem anúncios novos, se for uma conta mais nova, eu recomendo que comece direto por visibilidade, para você acelerar um pouco o seu crescimento, depois você vem trabalhando. Isso aqui você pode modificar depois, pode criar outra campanha com outro objetivo. No momento que o seu produto estiver posicionado melhor, você pode trabalhar um outro produto dentro de uma outra campanha. Então, funciona muito bem. Só para dar andamento aqui, eu vou clicar em seguinte, eu vou colocar um objetivo qualquer aqui, eu só estou mostrando para vocês na tela mesmo. Então eu vou clicar em seguinte e a gente vai chegar no próximo passo, quando a gente vai criar uma campanha de forma manual. O que ele vai me pedir? Um nome para a campanha. Eu coloco aqui campanha 01. Você pode colocar um nome qualquer relacionado ao tipo de campanha que você está fazendo. Orçamento diário. Aqui a gente entra numa parte que é muito importante também, tá? Como que funciona essa parte de orçamento diário? Você tem um mínimo diário que você precisa informar para o Mercado Livre, tá? Esse mínimo diário é de R$65. Ele não deixa menos, tá? Eu posso tentar aqui, ó, R$50 aqui, por exemplo, ó, clicar em seguinte, ó, ele não vai deixar. Ele fala que insira o valor de R$65. Esse aqui é o mínimo diário para a gente fazer uma campanha dentro do Mercado Livre. Galera, presta muita atenção, porque a gente está entrando num detalhe numa parte que é bem detalhada aqui, bem complexa para muitas pessoas. Tem muita gente que fica na dúvida aqui nesse momento, tá? Bruno, coloquei R$65 como meu orçamento mínimo diário. Vai gastar os R$65 aqui? Não necessariamente, tá, galera? Por quê? Aí a gente vai entrar na parte como que o Mercado Livre faz a cobrança. O Mercado Livre cobra por custo por clique, o famoso CPC. Então, isso vai variar de quantos cliques tiveram na sua campanha durante o dia. Se você tem, por exemplo, custo por clique de R$1 nos seus anúncios, lembrando que cada anúncio tem um custo por clique diferente, vamos supor que seja R$1 o custo por clique dos seus anúncios. Se você tiver 65 cliques, obviamente ele vai gastar os R$65, tá? Agora, se você tiver 30 cliques, ele vai gastar R$30. Só que Bruno, eu coloquei o orçamento diário 65. Ele vai gastar somente correspondente à quantidade de cliques que você teve. Se você não teve a quantidade de cliques suficiente para gastar todo o orçamento, ele não vai gastar todo o seu orçamento. Pode ficar tranquilo, ele vai gastar de acordo com a quantidade de cliques. Isso é muito importante ser entendido, porque eu sei que muita gente me manda essa dúvida dentro do Instagram, e eu sei que é uma dúvida bem corriqueira aí, tá? Então, a campanha cobra por custo por clique.
e só vai gastar o seu orçamento diário se tiverem a quantidade de cliques suficiente para isso. Tá? Tô sendo bem repetitivo porque é uma coisa muito importante. E como que o Mercado Livre calcula esse custo por clique, Bruno? O Mercado Livre calcula o custo por clique de acordo com duas coisas aí que a gente tem que se atentar: preço do produto e categoria do nosso produto. Não tem como a gente fazer um trabalho para diminuir o nosso custo por clique, tá? O Mercado Livre vai fazer a cobrança de acordo com o preço e com a categoria. E aí, depois a gente vai entrar numa parte aqui de ACoS objetivo. O que é esse ACoS objetivo? Bom, vamos lá. Tem um detalhe que eu não falei da parte das campanhas aqui. A campanha de rentabilidade, geralmente ela tem que ter um ACoS que fica entre 5% a 15%. A campanha com o objetivo de crescimento, um ACoS de 15% a 30%. E essa campanha de visibilidade tem que ter o ACoS acima de 30%. O que é esse ACoS, Bruno? ACoS, Advertising Cost of Sales. É como o Mercado Livre chama hoje, tá? Eles mudaram o nome, uma frescura aqui para se adequar a padrões de marketing internacionais, mas enfim, isso aqui nada mais é do que aquele custo, o percentual entre o investimento e a sua receita em ads. Então, o que o Mercado Livre faz? Por exemplo, você teve uma receita de R$100 em ads e você investiu R$10 para ter essa receita. Então, seu ACoS é 10%. Tá? O percentual que representa isso é 10%. Então, basicamente é isso. Quando a gente está trabalhando uma campanha de visibilidade, que a gente quer aumentar a visibilidade dos nossos anúncios, o Mercado Livre recomenda que a gente trabalhe o ACoS mais alto, de 30% para cima. O que eu tenho feito aqui? Eu tenho trabalhado com o pessoal acima de 40%, tá? Geralmente eu coloco 50% de ACoS. Vamos supor que eu escolha uma campanha aqui de rentabilidade. Se eu escolher essa campanha de rentabilidade, que o objetivo de ACoS vai ficar entre 5% a 15%, eu quero colocar aqui, por exemplo, 8%, que é o ACoS ideal para mim. Quer dizer necessariamente que os meus anúncios vão gastar somente 8%? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que eu estou disposto a abrir mão de 8%. Bruno, mas ficou confuso, porque não dá para entender, ficou meio que elas por elas. Vou tentar explicar para vocês. Quando o Mercado Livre vê você anunciando o seu produto que aceita pagar até 8% de ACoS objetivo aqui na sua campanha. Só que tem um concorrente seu que anuncia o mesmo produto e aceita pagar 50% de ACoS objetivo. Qual concorrente vai ter o melhor posicionamento? Você ou o seu concorrente? Obviamente que tendenciosamente vai ser o concorrente, porque ele aceita pagar um ACoS mais alto. Basicamente é isso, o Mercado Livre está fazendo um leilão para ver quem ele vai posicionar acima. Então, é uma estratégia que o Mercado Livre criou ali, tanto para ajudar no posicionamento dos vendedores, uma estratégia para os vendedores, é uma estratégia que entra no bolso do Mercado Livre, afinal de contas, quem paga mais caro aqui, isso vai interferir direto no CPC. O Mercado Livre vai ganhar mais depois também, mas enfim, é uma coisa que a gente precisa entender. Então, basicamente aqui, se eu estiver usando aqui um ACoS, por exemplo, de 8%, não quer dizer necessariamente que a campanha vai gastar só 8%. É muito comum você colocar 8% aqui e ter um ACoS no final de 15%, 13%, 20% em alguns casos. Por quê? Porque o produto foi tendo uma quantidade de cliques ali, não teve vendas muitas vezes, e aí o ACoS sobe. Isso é normal, isso é padrão do Mercado Livre, tá? Agora, se você busca numa campanha de visibilidade, quanto maior o ACoS que você está trabalhando aqui dentro da sua campanha, tendenciosamente você vai estar posicionado melhor. Isso é uma regra também aqui, se vocês analisarem o que o Mercado Livre fala sobre isso, vocês vão ver que não é exatamente uma regra, tá? Se eu tiver uma conta extremamente bem posicionada, Mercado Líder Platinum, com anúncio no full, o anúncio está super bem ranqueado, pode ser que você não consiga tirar o meu ranqueamento, mesmo que eu coloque um ACoS bem mais baixo que o seu. Mas ainda assim, entre vendedores que estão praticamente pareados ali, ele vai posicionar o vendedor que optou por colocar um ACoS objetivo mais alto. Então, eu vou seguir basicamente aqui criando a nossa campanha aqui. Campanha 01, 65, ACoS de 50%. Olha só, o Daniel fez a pergunta: quanto pago por campanha? Eu vou entrar em mais um detalhe aqui para a gente entender que é importante da campanha. O que eu aconselho quando você vai criar uma campanha do zero aqui, a primeira vez, nunca trabalhou em campanha de publicidade no Mercado Livre? Vou abrir até a calculadora aqui.
Vamos supor, você precisa gastar no mínimo R$ 65 por dia, certo? Vamos fazer as contas simples. Isso é muito importante que eu vou falar. O ideal de uma campanha de publicidade é rodar por no mínimo 30 dias para você começar a colher os frutos dessa campanha. Se você quer obter um ACOS baixo, quer obter um ACOS mais alto para ter mais exposição, o que quer que seja, a campanha precisa rodar no mínimo 30 dias para o Mercado Livre aprender a trabalhar ela, tá? E eu garanto para você que nos primeiros 30 dias ainda não vai ser nada perto do que você pode obter dentro dessa campanha. Então, para o Mercado Livre, quanto mais tempo a campanha rodar, melhor vai ser e melhor os seus anúncios vão se posicionar dentro dessa campanha. Essa é a primeira coisa. Só que basicamente, voltando aqui para a pergunta do Daniel, a gente está trabalhando aqui uma primeira campanha. Quanto que eu preciso para a primeira campanha? E é isso que a gente vai falar. Se eu sei que R$ 65 é o meu custo máximo que ele vai gastar por dia, e eu vou rodar a campanha por um mês, por 30 dias, eu tenho que ter pelo menos R$ 1.950 em caixa para fazer essa campanha. Então eu sempre aconselho, se você vai trabalhar com campanha de publicidade, tenha pelo menos o orçamento para você gastar um mês de campanha. Esse é o ideal para você não sair atropelando ali, colocando a carroça na frente dos bois, porque pode ser que aconteça de você não ter vendas. Mas eu já asseguro para vocês, não se assustem com isso que eu estou falando aqui, porque, em geral, quando você começa a trabalhar, se você tem cliques o suficiente dentro da sua campanha para gastar o orçamento diário e as suas ofertas são boas, se você tiver essa somatória, pode ter certeza que você vai ter vendas e você não vai precisar desses 1.950. Você vai poder deixar guardado para uma outra situação, porque as vendas vão acontecer, vão gerar, vão cobrir esses custos e você vai poder pagar esses custos de anúncios com as suas vendas sem problemas nenhum. Mas o que eu aconselho sempre quando você vai começar, até para não correr muito risco, é tenha o dinheiro do seu investimento em ads já guardado. Bruno, vou fazer uma campanha com orçamento diário de R$ 100. Você precisa de R$ 3.000 ali, que é o seu orçamento mensal total, guardado na sua conta para arcar com os custos dessa campanha, caso ela não tenha sucesso, tá? Mas eu já adianto, se a sua oferta for boa, muito difícil da campanha de publicidade não ter sucesso.